No eKite é possível analisar os resultados por meio dos relatórios do Data Driven. Vou começar explicando quais são os relatórios de produtividade que nós temos. O primeiro dele é o relatório de minhas atividades. Dentro dele, ele vai listar para você todas as atividades que o seu usuário tem. Tarefas que tem para executar, tickets, notificações, como que foi os apontamentos nos últimos dias. Então você consegue ter uma visão geral das atividades do seu usuário. Cada usuário tem o seu relatório específico. Caso eu queira ter uma visão maior de toda a minha equipe, eu posso vir aqui em Data Driven e selecionar o Gestão de Produtividade. Esse relatório ele vai listar aqui para mim, filtrando pelo workspace que eu desejo, nesse caso aqui eu vou colocar todos os workspaces para a gente verificar. Ele vai trazer uma visão para você de como que estão as tarefas com a sua equipe, quantas tarefas a sua equipe tem para executar até hoje, quantas estão atrasadas, quantas tem para amanhã, qual que é a prioridade de cada uma delas, assim como também quantos tickets ela tem para executar do módulo de atendimento, quantas publicações tem dentro dessas tarefas. Vai trazer aqui também para você uma lista de acordo com os executores, quantas tarefas cada executor tem para executar até hoje, contando as tarefas atrasadas e as que estão para executar no dia de hoje. Além disso, os tickets por cada executor, tickets por workspace que eu tenho, vai trazer uma visão geral por etapa, como que estão cada uma das tarefas, assim como também quantos planos de campanha, tarefas de campanha e tarefas de projetos tem em aberto, né? Aqui no lado direito, ele vai trazer uma lista de quantos apontamentos foram feitos por cada executor da sua equipe. Então, por exemplo, eu como gestor, se eu tenho 5 membros da minha equipe, ele vai listar aqui para mim o nome de cada membro da minha equipe e quantas horas cada um deles apontou. Então, por meio desse relatório, é interessante para vocês poderem acompanhar a sua equipe tá realizando os apontamentos de hora, tá fazendo os apontamentos de hora, né? E com isso você consegue ter esse acompanhamento de quantas horas já foram apontadas no dia de ontem e quantas foram apontadas hoje. Então é uma forma bem legal para vocês poderem estar fazendo esse acompanhamento da gestão de produtividade da sua equipe, né? Além disso, a gente tem aqui, voltado para a produtividade, o consulta e apontamentos. Esse relatório ele vai trazer para você uma visão de todos os apontamentos de hora que foram feitos pela sua equipe. Nesse caso, eu vou colocar aqui um período maior para a gente visualizar, só um instantinho. Eu coloquei aqui o período que eu desejo. Eu posso filtrar os últimos 30 dias, última semana, último mês, né? E aqui ele vai trazer para você uma visão de quantas horas foram apontadas por cada membro da sua equipe dentro desse período. Aí, além disso, você consegue ver, por exemplo, utilizando os agrupamentos e os filtros que a gente tem aqui dentro, filtrar para ver quantas horas foram por cada workspace, filtrando pelo workspace que você deseja, então você consegue ver o apontamento voltado só para aquele workspace. Eu consigo filtrar as tarefas só de um usuário específico, o apontamento só de um usuário específico, por exemplo, filtrei por esse usuário, ele vai mostrar só desse usuário, ou pelo squad que eu estou trabalhando, pela mídia que a tarefa está relacionada, nesse caso aqui eu vou colocar todo o período para a gente visualizar. E além disso, eu consigo agrupar de outras formas. É muito importante, a gente tem tido alguns retornos positivos, de por exemplo, o agrupamento por workspace. No caso de agências ou no caso de empresas também, aqui agrupando por workspace, eu consigo entender qual workspace que está tendo mais demanda da minha equipe. Por exemplo, no caso de agências, vamos supor aqui, eu tenho 5 clientes que pagam o mesmo FII mensal. Então aquele FII corresponde a uma quantidade X de atividades, né? Uma quantidade X de trabalho. Porém, com o relatório aqui de apontamento de horas, com consulta e apontamentos, eu consigo visualizar que desses 5 clientes, por exemplo, um deles está tendo uma quantidade de horas de 10 horas a mais do que os outros que pagam o mesmo FII. Então, com esse relatório, eu consigo entender qual workspace está tendo mais demanda, se ele está dentro da demanda que a gente tem ou não, né? Do que foi acordado em contrato ou não. E com isso, eu consigo também estar tendo dados para poder conversar com o cliente, explicar que, poxa, as demandas estão acima do que o nosso FII está de acordo, a gente pode ajustar o valor ou ajustar a quantidade de demandas. No caso de empresa, também é interessante esse relatório, porque eu consigo ter aqui uma visão de qual serviço, qual produto, qual área da minha empresa está demandando mais da área de marketing, está demandando mais das atividades do marketing. Eu consigo ter essa visão de acordo com as horas que foram apontadas por cada um deles, né? Eu consigo fazer outros tipos de agrupamentos também. Por exemplo, se eu quero agrupar aqui para visualizar por campanha que eu desenvolvi, por plano de marketing, por projeto que eu tenho, eu consigo fazer esses agrupamentos também para entender qual projeto, qual campanha, qual planejamento que está demandando mais tempo da minha equipe.
Então, por base desses 3 relatórios, eu consigo ter essa visão de como que está indo a produtividade da minha equipe, fazer uma gestão melhor e ajudar a ter os melhores resultados e a melhor utilização para toda a minha equipe e também para a produtividade da minha empresa.